Agora, o assunto é economia. A inflação voltou a acelerar em março e o brasileiro sentiu o impacto no prato do dia a dia. Dados do IBGE, divulgados hoje, mostram que em março os preços subiram 0,56%, a maior alta para este mês em 22 anos. O grupo dos alimentos puxou a alta do IPCA, o índice oficial da inflação, com 1,17% de aumento, respondendo por quase metade da inflação no mês. Os preços do tomate saltaram mais de 22%, o do café moído subiu 8,14% e o ovo de galinha ficou 13,13% mais caro. Os outros 8 grupos pesquisados também registraram aumento. Além disso, em todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE, os preços subiram. As maiores altas ocorreram em Curitiba e em Porto Alegre, ambas com aumento de 0,76%. Cauti, começamos com você, que eu sei que você está aí na ponta da língua, até porque entrou no Jornal da Oeste, agora há pouco, 5h30, né, Cauti? Para falar justamente sobre esse índice de inflação maior em 22 anos, aí para o mês de março. Pois é, Paula, é uma tragédia para os brasileiros, especialmente para os brasileiros mais pobres, porque a inflação é o imposto mais infame, o imposto que golpeia os brasileiros que menos têm, os brasileiros que mais precisam gastar uma porção no seu salário em alimentação, em aluguel, em transporte. Quando esses itens sobem, como esse caso, alimentação e bebidas subiu mais do que o dobro do que a inflação oficial, né, 1,17%. Quando isso sobe, quem sofre mais é o brasileiro que ganha o salário mínimo, é a faxineira, é o pedreiro, são as pessoas que ganham menos, que têm menos acesso também ao mercado financeiro para proteger a sua poupança, as suas riquezas. Então, quando um governo deixa a inflação subir dessa forma, é um governo que está assassinando literalmente o poder de compra dos brasileiros, um governo que deveria fazer o interesse dos mais pobres. O governo do Partido dos Trabalhadores está prejudicando justamente os trabalhadores brasileiros. Isso a gente vê claramente nos gráficos da inflação. Vamos dar uma olhada no gráfico que o Banco Central, comandado por Gabriel Galípolo, que não é um perigoso bolsonarista de assalto, né? Indicado pelo Lula, publicou nesta sexta-feira. Essa aqui é a tendência da inflação, a curva da inflação nos últimos 12 meses. Basicamente, a gente vê que é uma tendência de forte alta. Passamos de uma inflação em março do ano passado, né, de 3,83% para agora 5,48%. E o drama é que isso vai continuar subindo. Por quê? Porque o governo Lula está gastando sem parar, está gastando muito mais daquilo que arrecada. É um governo que está mantendo um brasileiro a cada 4 em programas sociais, que estão aumentando além do que deveriam. Vai ter mais uma vez aumento do salário mínimo sem aumento da produtividade do país. Ou seja, o Brasil está empobrecendo. Cada vez que a inflação aumenta, o Brasil fica mais pobre, fica mais atrasado. E também aumenta outra coisa, a desigualdade social. Toda vez que o Brasil enfrentou momentos de inflação muito elevada, adivinha só, a distância entre os mais ricos e os mais pobres aumentou, porque os mais ricos conseguiram preservar o seu patrimônio, conseguiram reajustar os seus salários, os seus ganhos, as suas parcelas, enquanto os mais pobres não. Então, o governo do Partido dos Trabalhadores está deixando os brasileiros pobres mais pobres e está aumentando a distância com os brasileiros mais ricos. E é óbvio que, adivinha só o que acontece, a popularidade do governo é inversamente proporcional à curva da inflação. Mais sobe a inflação, especialmente dos alimentos, e menos o governo é popular. Continuando assim, quem precisa de adversários nas próximas eleições? É só deixar o Lula e o Haddad continuar trabalhando. Alexandre, popularidade do Lula segue derretendo e os brasileiros estão sentindo o impacto aí da inflação no bolso já há algum tempo, não é de agora. A gente traz o número agora anualizado, né, de 5,48% de inflação, mas já está há algum tempo esse índice que vai sangrando o bolso dos brasileiros, principalmente aí dos mais pobres, e a gente não vê luz no fim do túnel, a gente não vê medidas econômicas de ordem prática para conter o avanço da inflação. Eu vivi a prática disso que o Cauti acabou de contar. Em 1990, por aí, eu construí uma casa em Brasília e tinha dinheiro aplicado. Ganhava 40% ao mês, que era perdido por quem estava trabalhando na casa, pelos operários. Chegava no fim do mês, o operário tinha o valor, se ganhasse R$1.000, ele tinha R$600 no bolso.
E se eu tivesse aplicado R$ 1.000, eu teria R$ 1.400. Esse é o desequilíbrio provocado pela inflação. É o pior dos impostos, porque ele cobra só dos pobres e remunera aqueles que têm reservas para investir, para aplicar. Agora, há essa relação direta entre a popularidade do presidente e a inflação. A inflação sobe, a popularidade desce. É inversamente proporcional. Por quê? Porque o povo, que não é trouxa, né, em tempos de rede social, o povo não tem mais só uma fonte de informação. Cada pessoa com um celular na mão, ele tem centenas de fontes de informação e sabe quem é o responsável. É um presidente da República que confunde gasto com investimento. Ele acha que todo gasto de governo é investimento. Aí desvaloriza. A culpa não é da galinha, o ovo continua valendo a mesma coisa, o plantador de tomate continua valendo a mesma coisa, o cafeicultor, o pacote de café continua valendo a mesma coisa. É a moeda que se desvalorizou, porque o governo tem um desequilíbrio fiscal, gasta mais do que arrecada. Acha que gastar é função de governo. Não é. O governo tem que respeitar o dinheiro do povo. O dinheiro do povo, o dinheiro do imposto, é o dinheiro suado de uma parte do trabalho de cada um. Quanto mais pobre, mais suado, mais valorizado. O governo precisa respeitar o dinheiro do povo, né? Essa é a questão. Se não está respeitando, tem inflação, prejudica os mais pobres e desvaloriza a moeda para todo mundo, né? E aqueles que estão aplicando ganham dinheiro com isso.